Oi, pessoal, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar nos trechos de uma obra, assim, bem influente, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. E olha, o material que a gente tem aqui já começa dizendo, né? A ideia não é ficar recontando a vida de Cristo, nem entrar naquelas discussões de milagre, dogma, exato, nada disso, que sempre dão pano pra manga. O foco aqui é bem específico. É o ensino moral de Jesus. É quase como, sei lá, tirar a essência ética da história. Precisamente. A proposta central que a gente vê nesses textos é justamente pegar essa moral e apresentar como um código universal, talvez. Um ponto de encontro para diferentes visões de mundo, sabe? Um terreno comum. Isso, um terreno comum. E o ponto-chave que o texto repete bastante é que essa moralidade não se contenta com a aparência, com o ritual. Aham. Ela pede uma transformação interna, né? Uma reforma íntima. E segundo a obra, esse é o caminho mais difícil, muitas vezes. Faz sentido. Então a nossa missão aqui hoje não é só resumir, né? É tentar pegar as ideias principais sobre ética, sobre o sentido da vida, porque a gente sofre, a visão que esses textos trazem sobre o nosso destino, numa perspectiva mais espiritualista. Isso, tentar achar aqueles pontos que fazem a gente pensar, que dão aquele estalo, né? Exato. Aquele clique. Entender a estrutura de pensamento mesmo que a obra propõe para a gente encarar as grandes questões. Bom, então vamos lá, vamos começar a desmembrar isso. Bora. Começando pela base, então. Uma coisa que chama atenção logo de cara é quando dizem que Jesus não veio para destruir a lei antiga, tipo os 10 mandamentos, a lei de Deus, mas para cumprir. Sim, cumprir no sentido de... O texto fala em desenvolver, dar o sentido real, adaptar. O que seria isso na prática? Olha, significa que o foco muda, né? Sai do pé da letra e vai para a essência. Como o capítulo 1 mostra, Jesus meio que condensa toda aquela complexidade da lei antiga em duas coisas. Amar a Deus. Acima de tudo, e o próximo como a si mesmo. Pronto. Ele diz que aí está a lei toda e os profetas. Incrível essa síntese. E essa ideia vai até uma conclusão bem forte no capítulo 15, com aquela frase, fora da caridade não há salvação. Impactante isso. Muito. Porque aí a salvação deixa de ser só pertencer a um grupo ou acreditar em X ou Y, né? Passa a depender fundamentalmente de uma qualidade interna e da prática dela, a caridade. Nossa, isso muda muito o eixo em relação a várias tradições que focam mais no ritual ou na crença específica, né? Coloca a responsabilidade toda na pessoa, na capacidade dela de cultivar essa caridade ativa. Exatamente. Mas aí vem a pergunta, como que se define essa caridade? E parece que a ênfase é mais na intenção do que só no ato em si, né? Lembro da crítica aos fariseus. Perfeito. A introdução e o capítulo 8, eles pegam pesado com essa coisa da prática exterior sem sinceridade. Uhum. Os fariseus viram o exemplo máximo da hipocrisia religiosa, né? Muito verniz por fora, mas por dentro, nada. O texto insiste. A pureza de verdade não está no ritual de lavar as mãos ou seguir regras cegamente. Está no coração, no pensamento, na intenção. Entendi. Chega ao ponto de, como está lá no capítulo 8, Jesus condenar o pecado até em pensamento, ele dá o exemplo do adultério mental como sinal de impureza interna. Isso eleva bastante o nível da autoanálise, né? Com certeza. Mas isso não cria um risco de, sei lá, gerar muita culpa? Ou um foco exagerado no mundo interno, esquecendo da ação concreta? Como o texto lida com isso? É uma boa pergunta. Parece que o texto tenta equilibrar isso, definindo a caridade de um jeito bem amplo. Lá no capítulo 13, ele distingue a caridade material, a esmola, a ajuda prática, da caridade moral. Ah, tem essa distinção. Sim, benevolência, indulgência, perdoar as ofensas, e diz que as duas são importantes. E a definição de caridade que atribuem a Paulo apóstolo no capítulo 15 vai muito além do dinheiro, né? Como assim? É paciência, é bondade, não ter inveja, não se orgulhar, saber perdoar. É um conjunto de qualidades. Entendi. E a parábola do bom samaritano, nesse mesmo capítulo, serve para mostrar quem é o próximo. Não é quem tem o mesmo sangue, a mesma religião. É quem ajuda? Exato.
É quem precisa de ajuda e, principalmente, quem demonstra a misericórdia na prática, não importa de onde veio. A ação concreta, motivada pela intenção certa, é chave. Falando em perdão, aquela recomendação de perdoar 70 vezes 7 vezes no capítulo X parece quase impossível, né? O texto reconhece o quão difícil isso é na vida real, com mágoa, com injustiça. Olha, o texto não diz que é fácil, não, mas coloca como um ideal, né? E como algo necessário para o progresso de quem perdoa. A ênfase é no perdão sincero, que vem de dentro, não? Não da boca para fora. Isso. O capítulo X fala em lançar um véu sobre o passado, apagar o rancor. O rancor é visto como sinal de inferioridade moral, algo que prejudica mais quem sente do que o alvo. Interessante essa perspectiva. Não é esquecer ou concordar com a ofensa, mas liberar aquela carga negativa, sabe? É um processo de autodomínio, de elevação mesmo. Certo. Então, se esse código moral interno, focado na caridade, no perdão sincero, é a base. Como que o texto explica o cenário maior? Por que a gente está aqui na Terra? O que vem depois? Aquela frase misteriosa, meu reino não é deste mundo. Lá no capítulo 2 parece importante para isso, né? Sem dúvida. Essa frase já muda a chave. Tira a expectativa de recompensa e justiça só aqui na Terra, que era mais comum na visão da época. Jesus, segundo o capítulo 2, aponta para uma vida futura, um reino, onde a justiça divina acontece de verdade. E a Terra, então? O que ela é nesse esquema? O capítulo 3 é bem direto. A Terra é um mundo de expiação e provas. Expiação e provas, o que isso quer dizer? Quer dizer que é um planeta onde o mal ainda está na frente do bem, sabe? E onde as dificuldades, as misérias, não são acidentes. Fazem parte de um processo para a gente aprender, para a gente se depurar moralmente. Pensa menos como uma prisão para pagar pena e mais como uma escola desafiadora, com lições que a gente precisa aprender para passar de ano, digamos assim. E as muitas moradas na casa do Pai, também do capítulo 3. O que são essas moradas? Essa metáfora é interpretada no texto como a ideia de que existem muitos mundos habitados no universo, e em diferentes estágios de evolução espiritual e material. Tipo níveis diferentes. Isso. O capítulo 3 até tenta classificar mundos primitivos, lá no comecinho, mundos de expiação e provas, como a nossa Terra agora, mundos de regeneração, onde o bem já começa a ganhar, mundos ditosos, felizes, e os mundos celestes, divinos. Nossa, é uma escada cósmica quase. A ideia central é essa. Os espíritos não ficam presos num planeta só. Eles progridem através de várias encarnações nesses mundos diferentes. Como alunos que passam por várias séries, várias escolas no universo. Faz sentido dessa lógica. E é interessante que a introdução lembra de Sócrates e Platão, né? Dizendo que essa ideia de alma pré-existente, de múltiplas vidas, já existia lá na Grécia Antiga, não surgiu do nada no século XIX. Isso leva direto para a reencarnação, né? A ideia de nascer de novo que Jesus fala para Nicodemos, no capítulo 4. Como o texto amarra isso? Exatamente. Essa conversa com Nicodemos é vista no capítulo 4 como um momento-chave, onde Jesus estaria validando o princípio da reencarnação. Não só um renascimento espiritual, então. A interpretação ali é que seria também físico, literal, nascer de novo em outro corpo. A reencarnação vira a chave para entender muitas coisas do Evangelho que, sem ela, pareceriam estranhas ou injustas. E, mais importante, ela é apresentada como a explicação lógica para as desigualdades que a gente vê. Por que um nasce com talento, outro com dificuldade? Por que tanto sofrimento diferente? Entendi. Seria a consequência de vidas passadas. Dentro dessa visão, sim. Nada seria por acaso, nem capricho de Deus. As condições de nascimento, os talentos, as dificuldades, tudo seria resultado de escolhas e ações de outras vidas. A reencarnação aqui não é só uma crença sobre o que acontece depois da morte. É quase um sistema de justiça cósmica, onde cada um colhe o que plantou ao longo de várias vidas. Exatamente essa a ideia. Isso tem um impacto gigantesco em como a gente vê nossos relacionamentos também, imagino.
O capítulo 4 fala disso, né? Fala assim. O texto sugere que a reencarnação explicaria não só as diferenças entre as pessoas, mas também os laços que unem ou afastam a gente. Como assim? As famílias seriam reencontros de espíritos que já se conhecem, que têm tarefas juntos. Aquela simpatia ou antipatia imediata, sabe? Seriam ecos de relações passadas. Caramba! Espíritos que já tiveram ligações boas ou ruins e agora se reencontram para resolver pendências ou fortalecer os laços. A vida atual ganha uma profundidade enorme, né? Cada relação pode ser um capítulo numa história bem longa. E como essa visão toda mexe com a forma de olhar para o sofrimento? Se a vida é só um capítulo e o sofrimento tem uma causa, um propósito maior, isso muda tudo, né? A gente deixa de ser vítima do acaso. Muda completamente a perspectiva. O capítulo V diz que, olhando assim, o sofrimento pode ser entendido de duas formas. Ou como expiação, consequência de erros passados, a lei de causa e efeito agindo, Certo? ou como provas, desafios que o próprio espírito escolhe ou aceita antes de nascer, para acelerar o progresso, para desenvolver paciência, coragem, resignação. Então a gente escolheria passar por certas dificuldades. Segundo essa visão, sim, como parte do aprendizado. A fé raciocinada na vida futura e entender esse mecanismo trariam, de acordo com o texto, não um conformismo passivo, mas uma resignação ativa, corajosa. Entendo. Quem só vê a vida material tende a se desesperar mais, né? Tudo parece o fim do mundo, o sofrimento fica gigante, por isso que o suicídio é tão desaconselhado no mesmo capítulo. Porque não resolveria. Exato. Dentro dessa lógica, ele não acaba com o sofrimento, só interrompe a prova ou a expiação e poderia até piorar as coisas na dimensão espiritual, porque a consciência e as consequências continuam. Essa mudança de perspectiva, de vítima para aprendiz, talvez, é muito forte. Pensando agora nas implicações mais práticas. Como essa visão encara desafios do dia a dia? A riqueza, por exemplo, é um problema para evoluir espiritualmente. Como fica aquela passagem do jovem rico no capítulo 16? O capítulo 16 aborda a riqueza com nuance, sabe? Ela é vista como uma prova muito arriscada. Arriscada por quê? Porque ela é um excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual. Mexe com tendências fortes nossas. Mas isso é importante, não é um obstáculo que impede a salvação. Ah, então não é o dinheiro em si. Não. A questão não é ter dinheiro, mas o apego a ele e o uso que se faz. O problema do jovem rico não foi ser rico, foi não conseguir abrir mão dos bens para seguir um caminho maior. Entendi. A parábola dos talentos, que também está lá, reforça isso. A gente recebe talentos, pode ser dinheiro, mas também inteligência, saúde, oportunidades. E a responsabilidade é fazer isso render para o bem de todos, não só para a gente. Então não é sobre ter ou não ter, mas sobre ser um bom gestor daquilo que a gente recebeu, seja muito ou pouco. O exemplo de Zaqueu se encaixa aí. Perfeitamente. Zaqueu, o cobrador de impostos rico, é o contrário do jovem rico no capítulo 16. Quando ele encontra Jesus, ele decide por conta própria dar metade dos bens aos pobres e devolver 4 vezes mais a quem ele tinha prejudicado. Ele usa a riqueza para reparar e ajudar. Exato. Demonstra desapego e usa o dinheiro para caridade. Então, o ideal que o texto propõe é usar os recursos, quaisquer que sejam, com base no amai-vos uns aos outros, com sabedoria, sem apego, lembrando que nessa visão a gente é só administrador temporário, não dono absoluto. Faz muito sentido. Outro ponto que me chamou a atenção foi o alerta sobre os falsos profetas no capítulo 21. Isso parece super atual, né? Com tanta informação, tanto guru aparecendo, especialmente na internet. Como que o texto sugere para a gente lidar com isso? Como testar os espíritos na prática? Esse alerta é duplo e muito atual mesmo. O texto fala tanto dos falsos profetas aqui, encarnados, gente movida por ambição, orgulho, interesse, que se diz enviada, reformadora, dona da verdade. Sei bem. Quanto dos desencarnados espíritos ainda imperfeitos, enganadores, pseudo-sábios, que podem se comunicar, talvez por médiuns, usando nomes conhecidos para espalhar ideias erradas. E como a gente filtra isso?
A recomendação, citando a Bíblia, é: não creiam em todos os espíritos, mas experimentem se os espíritos são de Deus. E como fazer isso? O critério principal não é o fenômeno espetacular, a promessa fantástica. É o que então? São os frutos, a qualidade moral da mensagem e das ações da pessoa se for encarnado, a lógica, o bom senso, a falta de contradição, a coerência com ensinos morais elevados como caridade, humildade e o desinteresse material. É um chamado para a gente ter discernimento crítico o tempo todo. Isso tem a ver, imagino, com o pedir ajuda espiritual pela prece, né? Que está no capítulo 27. Se tem risco de influência ruim, como a prece funciona aí? Como saber se a gente está sendo bem orientado? Sim, conecta totalmente. A prece, no capítulo 27, é vista como um ato de comunicação pelo pensamento, uma elevação mental que liga a gente com Deus e com os bons espíritos, aqueles mais puros e sábios. E como ela funciona? Precisa de fórmula? Não. A eficácia não estaria em palavras decoradas, repetição, lugar certo, mas na sinceridade do sentimento, no fervor e, muito importante, na intenção por trás dela, especialmente se for uma prece pelos outros, altruísta. E Deus ou os espíritos atendem sempre? O texto sugere que podem atender sim, dentro das leis do universo, mas que, talvez mais importante e mais frequente, a prece abre um canal para a gente receber inspiração, clareza, força moral, para a gente mesmo achar a solução e superar o problema. Ah, o ajuda-te a ti mesmo. Exatamente. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. O capítulo 25 ilustra isso com um viajante perdido no deserto que, orando com fé, tem a intuição do caminho. Então, a prece mais valiosa, segundo o texto, seria para pedir bens espirituais: paciência, resignação ativa, fé, coragem. Entendi. E a mediunidade, tipo o dom de curar, mencionado no capítulo 26. Como ela entra nesse sistema de comunicação e ajuda? Não é um poder que pode ser mal usado como os falsos profetas? A mediunidade, incluindo a de cura, é vista no capítulo 26 como uma faculdade natural, uma sensibilidade maior para a interação entre o mundo físico e o espiritual. Mas o ponto central ela é um dom gratuito. Gratuito. Sim, dado para fazer o bem, para consolar, não para ganhar dinheiro. A orientação é clara: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. O médium que cura, por exemplo, seria só um intermediário passando os fluidos, as energias boas dos bons espíritos. Não teria o direito moral de cobrar por isso. Entendi a lógica. E o texto reforça muito que, para a mediunidade ser segura e útil, o médium precisa se esforçar para melhorar moralmente, praticar o bem, ser humilde, para manter a sintonia com os bons espíritos e não virar brinquedo de espírito leviano ou ruim. Não é um poder para exibir, é uma responsabilidade que exige ética. Então, amarrando tudo isso que a gente conversou, o que fica dessa análise dos trechos é um chamado bem forte para uma jornada para dentro, né? Uma reforma pessoal mesmo profunda, baseada na prática da caridade, da humildade, do perdão, como o motor da nossa evolução espiritual. Exato. E, ao mesmo tempo, dá um novo significado para a vida aqui na Terra. Não é só um lugar de sofrimento sem sentido, ou um fim em si mesmo. É mais como uma escola, uma fase importante de aprendizado num cenário muito maior, cósmico, contínuo. Perfeito. A visão que esses textos montam oferece uma estrutura de sentido para as dificuldades da vida. Uhum. As dificuldades, as desigualdades, o sofrimento deixam de ser acasos ou castigos. Passam a ser vistos como consequências lógicas das nossas próprias ações, escolhas, necessidades de evolução ao longo de várias existências. Tem uma ênfase enorme na lei de causa e efeito e na responsabilidade de cada um pelo próprio destino. É uma tentativa de juntar justiça divina com livre-arbítrio e progresso, né? Exatamente. Busca conciliar tudo isso. Fica, nossa, muita coisa para a gente pensar, né? Como que essa visão, se a gente adota ela de verdade, pode mudar as escolhas do dia a dia?
Mudar o jeito de encarar os desafios, as perdas e, principalmente, as nossas relações com as outras pessoas, vendo elas não só como companheiros de agora, mas como espíritos com quem a gente compartilha uma jornada longa, cheia de aprendizado e acertos de contas, talvez. E isso deixa a gente com uma pergunta final para refletir que talvez resuma bem o desafio dessa visão toda. Se a evolução espiritual é mesmo esse processo longo, contínuo, que acontece em muitas vidas, muitos mundos, como que as pequenas coisas de hoje, sabe, as escolhas morais, as intenções que a gente tem agora, sejam elas de caridade, de busca por se conhecer melhor, ou de egoísmo, de indiferença, como que elas estão quietinhas tecendo a rede, não só dessa vida que a gente vê, mas de todo o caminho longo e desconhecido que a gente ainda tem pela frente. Uau! É uma ideia que dá uma importância, uma transcendência enorme para cada momento, né? Algo para a gente realmente pensar a respeito.